Quem tem que acompanhar o nível de serviço dia a dia é o gestor de contrato lá na ponta. Olá, pessoal. Estamos começando mais um episódio do Negociação, o podcast que une compradores e vendedores na arte de fazer bons negócios. Bem-vindos. E hoje a gente tem aqui nosso querido amigo Sérgio Guerra, que está nos prestigiando nessa nova série que estamos inaugurando, que é Vozes em Compras. Guerra é sócio fundador da Guerra Treinamentos, já capacitou mais de 9.000 profissionais e tem incríveis 35 anos de estrada em compras. Guerra, prazer ter você aqui conosco. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast Negociação. Bem-vindo, Guerra. Muito obrigado aí pelo convite, né? Tá participando aqui com vocês, Vozes em Compras, desse time aí da Negocia. É uma grande satisfação. Bom, vamos começar quente aqui, Guerra. A gente não pode fazer pergunta fácil para você, cara. Tanta experiência tem que ser pergunta para professor, vamos né? aproveitar. Então vamos lá, Guerra, é o seguinte, a negociação ela não acaba na assinatura do contrato, né? O que acontece depois é que define se há sucesso ou frustração. Tem uma outra pergunta na carreira dessa daí, que é: de quem é essa responsabilidade, né? Já cansei de ver, não, isso é do cliente interno, isso é do comprador. Quem tem a real responsabilidade, ou se ela é conjunta, como estabelecer até onde um vai e quando entra o outro? Então, vamos lá, né? Quando se fala de quem é essa responsabilidade para estar fazendo esse acompanhamento, essa gestão, a gente pode primeiramente falar que é a responsabilidade de todos. Só que quando a gente fala todos, fica muito genérico. Como é que eu vou acompanhar isso? Primeiro, compras tem a sua participação e a necessidade de acompanhar o contrato. Fazer um parênteses aqui, porque quem está nos ouvindo vai depender do tipo de empresa que você trabalha. Tem empresas que são grandes empresas aí, que vai ter ali, olha, o comprador tem o perfil aqui de fechar o negócio, mas ele não vai acompanhar todo o desenvolvimento, que tem uma equipe aqui, que é a equipe de acompanhamento de contratos. Isso é normal, tem empresas que têm essas divisões. Mas não importa, tudo isso é compras, tudo isso é suprimentos, está na cadeia ali de fornecimento. Agora, quem tem que acompanhar o nível de serviço dia a dia é o gestor de contrato lá na ponta, tá? Seja de facility, seja de uma obra, etc. Mas é muito importante que essa pessoa seja envolvida, conheça efetivamente o contrato, né? Não adianta a compras ali fazer uma bela negociação com o fornecedor, mas sendo que aquele contrato não está sendo interagido com a área, mesmo que ele tenha mandado escopo, etc., mas tem que apresentar o contrato para ele, mostrar que ele é responsável ali para acompanhar aquele nível de serviço que foi estabelecido, aquelas condições, e trabalhar com muita sinergia, né? Compras, com a área ali de acompanhamento, com o fornecedor, para quê? Para que quando passe um determinado tempo, será um mês, 2 meses, 3 meses ou meio ano, não venha aquela surpresa para você. Olha, o serviço está muito ruim, o fornecedor não está bem. Não, você tem que ter indicadores, né, um canal de comunicação fluido ali entre fornecedor, entre compras e entre ali os gestores da ponta efetivamente. Então, sim, compras faz uma parte da gestão, ou compras ou gestão de contratos faz, mas tem que ter aquele responsável na ponta, na empresa, que faz esse acompanhamento. Ô Guerra, deixa eu fazer uma pergunta, até pegando essa linha aí de capacitação, né, que você tem, né, para profissionais de compras. O contrato, para ser bem gerenciado, ele precisa ser bem construído primeiro, né? Ele tem que ter elementos que permitam que esse gerenciamento seja bem feito, né? Como que você sugere, qual é a performance melhor ou a preparação melhor que o comprador precisa ter no momento da negociação para ele prover um contrato bom no sentido de ser gerenciável, né? O que ele precisa ter, precisa saber para fazer isso? Então, eu não sei se é uma pergunta, né, ampla. Eu acredito que nós, e eu me incluo um pouco nisso, né, porque a gente tem uma cultura muito de execução e às vezes falta muito planejamento. Por que que eu digo isso?
A etapa principal em uma contratação, principalmente quando você está falando de um contrato que você vai estabelecer um relacionamento de longo prazo, né? Nós não estamos falando de uma compra pontual, não. Estamos falando de um relacionamento de longo prazo. Você tem que ter um preparo bem antes. Então, quando eu falo um preparo, eh, e aí eu não estou falando de compras, eu estou falando da empresa, tá? O que que eu estou contratando efetivamente? O que que eu estou trabalhando? Vou fazer uma contratação de um serviço de execução continuada, de execução imediata. Eh, Se for uma terceirização, um serviço, né? Qual que é a qualidade de serviço que eu espero com isso? Qual que é o escopo desse serviço, a amplitude, né? O que que eu espero de benefícios com isso, né? Qual que é o relacionamento, fazer estimativas, vou fazer um processo, uma cotação de um contrato de 2 anos, de 3 anos, 5 anos, fazer várias simulações, fazer uma prospecção das empresas, a gente fala da RFI, né, daquelas empresas que estão aptas ou estarão aptas para participar desse processo. Eu sempre digo que contrato e cláusulas são muito importantes, sim, para você firmar acordos, mas é muito importante você firmar esse acordo com empresas que tenham capacidade, não é só idônea, a empresa pode ser idônea, mas não tem a capacidade técnica. Então ela tem que ter capacidade técnica, seja idônea para firmar esse contrato. Porque não existe, né, contrato bem redigido com empresa ruim que vai dar certo, né? Um contrato ele não consegue, às vezes, fechar tudo o que vai acontecer. Por isso que eu acho que na pré-contratação é a etapa muito importante, e aí entra a questão do negociador, né? O negociador ele tem que estar atento para ouvir os fornecedores, porque a gente percebe também que ouvindo eles trazem muitas novidades, informações. Pode ser que você tenha ali uma ideia de colocar um SLA, mas nas conversas, nas negociações, você surja novas ideias, novos insights que podem estar sendo considerados. Mas muito importante é estar atento àquilo que a empresa quer efetivamente, ou seja, colocar indicadores que possam traduzir aquilo que a empresa quer. Bacana, Guerra. Né, eu já fiz algumas anotações aqui, tem uma série de outras perguntas, mas antes, deixa eu só fazer um agradecimento especial para todos aqui, que esse podcast, gente, ele só é possível graças aos nossos parceiros, né? Então a gente tem que fazer uma menção, André. Eu queria agradecer aqui a Nutrito, Natureza que Nutre, e quem entrar no site da Nutrito tem com o voucher do Negocia com 2 Is, 10, tem 10% de desconto na compra de qualquer produto do site da Nutrito. Queria agradecer também a For You Consult, transformando riscos difíceis em estratégias inteligentes, que é mais que seguros, é proteger seu patrimônio e sua reputação. Agradecer também a VRV Gestão. Não é só sobre ser o melhor, é sobre melhorar sempre. E ao nosso grande parceiro, o Outplan, que tem a sua ferramenta, o Outbuy Center, ajudando todos na gestão de compras inteligente. Maravilha, muito obrigado aí a todos os parceiros. Guerra, você falou de SLA, você falou de qualidade, adorei né, a comparação ali, né, a comparação não, na verdade, a preocupação, né, idoneidade versus capacidade. Como que a gente sabe que muitas vezes o gestor do contrato ele não tem tanta proximidade com a área de compras, né? É claro que numa empresa mais bem estruturada, processos bem desenhados, isso flui um pouco melhor, mas infelizmente essa não é a realidade da maioria das empresas no Brasil. Como que o comprador pode, junto com esse gestor de contrato, tentar se blindar desse fornecedor que muitas vezes faz o que pode para conseguir entrar e busca capacidade depois, que às vezes, beleza, dá certo, mas a gente sabe que tem uma armadilha nisso daí, né? Vamos lá, né? Eh, eu acho que, veja, primeiro que a interação de compras com as áreas usuárias, né, com os stakeholders internos, etc., é muito importante. A gente vai chegar aí nessa ponderação. Mas por que que eu estou falando isso? Porque o comprador, ele é um negociador, né?
E quando a gente fala negociação, todo mundo pensa em negociar preço, condição de pagamento, se é CIF, se é FOB, garantias, etc. Isso é negociação, sim, mas é negociação interna, de interagir internamente. E muitas vezes o comprador ele tem que ter, eh, e assim, não é só o comprador que negocia, as áreas estão negocia, ele tem que ter muita habilidade, de fazer esse equilíbrio, porque pode ser que, um stakeholders ou alguém esteja sendo influenciado de alguma forma, para dar preferência técnica àquele fornecedor. Quando eu falo preferência, não no sentido, e de uma forma inidônea, não é isso. Ele está dando Claro. uma preferência técnica porque ele entende, foi convencido que aquela é a melhor solução. Então, ele tem sim que interagir com as áreas, conversar com as áreas, ponderar, mas tem que tomar muito cuidado, né, para que ele não seja induzido a fazer escolhas erradas. E também com a percepção dele. Então, quando ele vai no mercado, é claro, ele vai encontrar empresas que querem fazer aquele serviço de qualquer forma, e isso é importante quando o fornecedor demonstra uma intenção de entrar na empresa, ou seja, pode ser que você tenha ali um interesse subjacente de uma empresa que está surgindo num segmento, etc, etc, e ela pode se desdobrar. Porém, é muito importante ali o comprador, com as áreas usuárias, não se deixarem ludibriar, ou seja, fazer uma análise crítica, fria, para ver o grau de risco que aquilo representa. Ora, se é um serviço que não tem um grande risco, né, sei lá, tô falando um serviço, de limpeza, embora tenha toda uma técnica ali tudo, o risco é menor. Agora, se você tem um risco que está impactando no seu processo produtivo, a sua análise, os seus cuidados têm que ser muito maiores. Então, tem que avaliar em conjunto se você está propondo ou colocando um fornecedor que não tem tanta experiência, quais os riscos e os benefícios que isso te traz, né? Isso tem que ser frio e todo mundo decidir em conjunto, né, para não ter surpresas depois. E avaliar muito o histórico. Eu acredito muito no histórico dos profissionais, né? Não que se ele vai fazer um serviço que exige um desafio muito grande, vamos avaliar onde já foi feito esses serviços, fazer uma entrevista, perceber os cuidados, só para não estendendo tanto, mas já colocando, e muita atenção naquilo que você coloca dentro da empresa, mesmo em serviço de baixa complexidade. Porque a gente já viu empresas, obviamente, a gente não vai citar aqui, que contratam serviços e depois percebe que essa empresa trabalha com profissionais sem registro ou não está pagando os direitos de acordo com a legislação, praticando situações ilegais e depois, quando vem uma fiscalização, você fica com a imagem impactada, sem contar que você está impactando também na vida das pessoas, né? Ô Guerra, deixa eu fazer um comentário e depois uma pergunta. Primeiro comentário é que tem muitos vendedores que também certamente estão assistindo esse podcast, e é legal que você trouxe aí uma série de pontos para o comprador, mas que para o vendedor também ficar atento, né, na hora de que ele for entregar o serviço dele para o cliente, até porque existe, na minha visão, um problema de que o cara que negocia é um vendedor, só que o delivery é outro cara, dentro da empresa em geral, né? Você tem uma equipe de delivery, você muda de persona, e essa passagem de bastão tem que ser muito bem feita pelo fornecedor para garantir que aquilo que foi vendido realmente vai ser entregue, né? Mas a pergunta que eu queria fazer para você, ô Guerra, é a seguinte: na tua opinião, como é que você vê a questão da tecnologia hoje ajudando nessa questão de gestão de contrato, né, de ajudando esse povo todo que você citou aqui, né, a fazer uma boa gestão de contrato? Como é que está a evolução disso na tua, se é que você tem percebido alguma, né? Não, sim, eu tenho, nossa, é até difícil, né, acompanhar tantas mudanças tecnológicas, essa é verdade. A gente percebe que as mudanças, mas a gente às vezes não consegue transformar na prática. Eu confesso que, tem uns que tem mais, não é questão de facilidade, né, é questão do momento, até o fato aqui que nós estamos aqui, né, nesse momento interagindo, isso é fantástico. Agora, então eu não só acredito e também, mesmo se eu não acreditasse, a gente está num processo de transformação, a tecnologia é fundamental, é necessária, né, isso não se discute. Você tem ali
como interagir com as pessoas, fazer reuniões, indicadores à distância, uma série de pontos. Porém, eu acho que tem uma observação que ela está, de certa forma, nessa questão, é o seguinte: nós não podemos deixar de nos comunicar, né? Não podemos ter essa distância, porque muitas vezes hoje as pessoas não se integram, não conversam. Eu percebo isso. Às vezes há um distanciamento. Eu fiz muito desenvolvimento na empresa. Claro que acho que foi dito aí, né? Eu fiz muito desenvolvimento. O Vidal comentou isso ali um pouquinho. É muito desenvolvimento interagindo diretamente com os vendedores. Claro que é uma venda mais técnica. E é claro que nem você falou que tem o bastão ali, que tem aquela pessoa que passa da venda técnica para outro que não tem tanto envolvimento. Mas o que eu quero dizer, tem que se ter o tempo, é claro que depende da categoria, do material, que tem material que não precisa fazer desenvolvimento, é de prateleira e acabou, mas tem que ter o tempo de conversar, de ouvir o vendedor técnico, de trazer ele para sua organização. Por quê? Porque muitas vezes há novidades no mercado que essas empresas podem trazer para a gente. A gente tem que quebrar esse paradigma também. Eu sei que muita gente já quebrou. Olha, vendas e compras é integrado. É tudo um processo só. É um fluxo só. Assim, e outra coisa, uma ponderação, assim como você tem problemas com equipe de vendas, tudo, eles também têm problema com equipe de compras, tá certo? Então, o mundo perfeito talvez não existe, mas a gente tem que enxergar o seguinte: o vendedor é um aliado nosso. O vendedor, amanhã, é o nosso parceiro, é aquele que está no nosso processo. Então, é um processo, é um fluxo só. E acho que isso é muito importante colocar. Muito bacana, Guerra. Inclusive, esse é um grande dos motivos da gente criar essa comunidade chamada Negocia, né? Para Sim, realmente aproximar compras e vendas, né? Inclusive, fica um convite para ti, para todo mundo que estiver assistindo, para seguir a gente nas redes sociais, que periodicamente, com um grande parceiro nosso, o Bootcamp, a gente faz uma live chamada Abrindo a Caixa Preta, em que a gente põe comprador e vendedor frente a frente, fazendo as perguntas que a gente sempre quis fazer, e é muito legal, tá? Tem sido muito bacana a experiência Muito e... rico também, né? Oi? Muito rico, né? Muito rico e, cara, é divertido, tá? Então, quinzenalmente, nos canais do LinkedIn, do YouTube, do Bootcamp, do Negocia, a gente tem essa live. Já fica o convite também, Guerra, para um dia você participar com a gente, tá? não, legal. Muito bom. E eu acho que essa questão de que vocês colocaram, negocia, vendedor e compras, eu insisto muito. É claro que há vendas e vendas, há compras e compras, mas assim, mais uma vez, eu sempre tive êxito em muitos processos e muito desenvolvimento que eu consegui ouvindo muito os vendedores, os profissionais de venda. É claro que tem algumas ideias que não vão para frente, e não é por má fé, porque às vezes não vinga, não era o momento, mas tem ideias brilhantes que nascem. E às vezes, as ideias. É engraçado isso, às vezes a oportunidade está no nosso lado, a gente não percebe. Esse é o fato. Legal, legal. Dessa parte de inovação, né, eu acredito também, né, que o fornecedor ele é uma fonte de inovação do segmento dele, né, porque nós compradores, com exceção de grandes corporações, não conseguimos ter uma concentração em uma única categoria para se especializar tanto, né? Então acaba que esse fornecedor ele é uma fonte de inovação. E você falou um pouco do cuidado com o histórico, né? A gente tem grandes fornecedores, empresas em geral, que estão um tempo no mercado. Muitas delas têm uma visão muito boa para a inovação, mas algumas a gente vê que acabam fazendo mais do mesmo. E aí chega um fornecedor novo, com um processo inovador, né? Tem exemplo disso, casos reais aqui, mas aí esse cara não vai ter tanto histórico. Sim, Como fazer essa avaliação desse risco de eu trazer essa inovação, dos benefícios que essa inovação pode trazer para o negócio, mas sem ter essa construção da oportunidade da inovação entrar, porque em algum momento essa inovação nasceu, e quando ela nasceu, ela não teve histórico. eu concordo. Eu acho até, fazer um parênteses aqui, eu acho até não é um erro. Quando você faz um escopo, né, pelo menos essa uma prática que eu tinha, né, você manda um escopo ali para o fornecedor,
seja de qual serviço for, ele atender aquilo, mas permitir também que ele apresente uma solução B, né, uma solução B. Aquilo ali tem que mas você não pode fechar ele numa caixinha, porque pode ser que ele tenha uma solução diferente e que te brilhe os olhos ali. Acho que sim, você tem que estar aberto, né, para soluções diferentes, só que essas soluções diferentes depende, o que que ela vai te impactar? É na parte de um software? É na parte de uma engenharia? É na parte de uma construção? Alguma coisa desse tipo? Aí envolver as partes técnicas interessadas ali, né, de um processo que se torne bem robusto e seguro, né, não fazer uma escolha fácil, porque é um desenvolvimento em conjunto. É só fazer uma ponderação, eu acredito muito que a gente tem que olhar o histórico, até porque ver a idoneidade daquilo pelo menos que ele foi feito no passado, ele tem sim um histórico sólido. Então, é uma empresa também que está ali querendo mudar, e não só histórico, a pessoa. E acho que essa questão, ela é muito importante. Só para fazer uma ponderação, as empresas hoje, no passado, ela era muito verticalizada, né. Eu passei um momento que o pessoal chegou a cogitar na época, terceirizar TI, que hoje, né, TI, a pessoa falou: "Não, não pode, isso é um serviço totalmente estratégico, etcétera". E hoje não, né, as empresas, terceirizam praticamente tudo, até a atividade fim pode ser terceirizada. Então veja, eh uma empresa é um conjunto de várias empresas. Então a gente não pode também, boicotar ou impedir que novas ideias surjam, porque senão a gente vai pensar que a ideia só vem do núcleo central, só da sua cabeça, não. Como uma empresa é um conjunto de outras empresas, a gente espera sim que essas empresas tragam inovação e nos apresente, né. Então a gente tem que estar muito aberto. Agora é claro, né, envolver eh, todas as partes que tenham responsabilidade naquilo para que tenha uma escolha segura ou o mais segura possível, né, porque sempre você vai ter um risco, o risco sempre vai existir. O Bacana. Guerra, deixa eu te fazer uma pergunta, até pegando um gancho nessa sua resposta, uma das dores que a gente mais tem capturado nesses papos com vendedores, através dessa parceria lá com o Bootcamp, é a dificuldade que esses caras dizem ter de acesso aos compradores, né? Inclusive para capturar inovação, como a gente está falando aqui agora há pouco, né? É, dentro dos teus cursos, né, desses contatos que você tem com esses muitos profissionais que você capacitou desse tempo todo, o que que, na tua opinião, eu não sei se você consegue validar essa afirmação dos vendedores, né, nesses contatos, mas o que que, na tua opinião, seria uma indicação, até do ponto de vista de formação desses profissionais, para que eles de fato consigam estar mais abertos e ter talvez uma metodologia, né, que você queira sugerir para capturar essa inovação, mas ouvir mais esses fornecedores, ô Guerra? É claro, né, a gente está respondendo de uma forma genérica, assim, óbvio, né, que talvez um material, de prateleira ali, transacional, etcétera, as compras são mais objetivas, o comprador talvez não vai ter tanto tempo ali, ou o vendedor, de conversa, e essas coisas estão cada vez se tornando mais automática, né, mais automática e sofrem aqueles grupos que ainda não fizeram, porque acabam, caindo nesse contexto. Então, sei lá, hoje tem algumas compras que são cada vez mais automáticas. Agora, eh, olhando em situações que você tem oportunidades de fazer algo diferente, até um serviço de limpeza, um serviço de vigilância, né, porque tem novidades, tem tecnologia, de repente está cotando postos de vigilante e tem uma pessoa ali querendo propor algo diferente, em vez de 5 postos, colocar 3, enfim, eu estou falando coisa mais simples. Restaurante, movimentação de carga, etcétera, materiais de aplicação, né, numa siderúrgica, numa empresa de cerâmica, sei lá. É muito importante ter tempo, pra saber ouvir. O que tem um dilema, que a gente ouve muito, que as empresas, elas automatizam, é claro, aquelas categorias, que têm baixo impacto, enfim, complexidade baixa, você vai colocar mais automático possível. Para quê? Para que você tenha tempo, essa é a teoria, né, que você tenha tempo de atuar em categorias que você tem oportunidade de ganho, de desenvolvimento, desenvolver itens críticos, etcétera. O que algumas organizações, na minha opinião, falham, e aí eu falo um pouco das empresas, é que, claro, o quadro tem que ser enxuto, ok,
mas enxuga muito o quadro, mas esquece que aqueles profissionais que atuam naquelas categorias mais estratégicas, etc., eles têm que ter tempo, eles têm que ter um quadro suficiente, não só para fazer o beabá da gestão do contrato, mas tem que sim visitar fornecedor, ouvir o fornecedor, interagir, ir na área, né, fazer testes, interagir, e isso gasta tempo. Agora, quando falo gasta tempo, né, não é no sentido gastar, isso gera ganho. Só que se ele não tiver essa condição, o que ele vai fazer? Vai fazer a gestão beabá e não vai trazer ganhos. Agora, isso é uma realidade. Outro ponto é a postura. Temos que mudar. Eu acho que a tecnologia é fantástica, só que muitas pessoas se acostumam simplesmente com as respostas e com as interações curtas, e nós temos que saber ouvir efetivamente, ser empáticos, ter atenção com as pessoas, saber visitar a fábrica, né? Ali na onde acontecem as coisas, verificar o processo, conhecer o seu negócio. Eu acredito sim que o comprador não tem que ser um especialista naquilo que fabrica, mas ele tem que conhecer. Ele tem que conhecer, porque se ele não conhecer, ele não vai conseguir fazer esse papel de interação, esse elo entre vendas, o que a empresa quer e o stakeholder final. É, Maravilha. só fazer um comentário, o Guerra, sobre esse tema, que eu acho que fica a dica para os gestores, talvez, desses compradores, porque se o cara quer otimizar muito uma equipe, jogar uma pilha de requisição para cada comprador, não vai dar tempo na agenda dele, não vai sobrar tempo para fazer tudo isso que você falou, né? Então fica a dica para os gestores aqui que tenham uma equipe dimensionada que tem uma pista, principalmente das categorias estratégicas, né? Para entender que essa agenda é parte do job, né? Parte do dia a dia, parte do trabalho, né? Porque senão o cara vai Sim. ficar ali coando mosquito, né? Não vai achar. Isso é. E a gente E uma fala, é coisa que muito. eu E uma coisa que eu Pode falar, Guerra. comento, né, sempre, eu falo para a pessoa o seguinte: olha, você tem. Gente, a gente vai vendo ideias aqui. Você está fazendo, por exemplo, gestão de contratos. Tem uma pessoa, uma vez que reclamou, Guerra, eu tenho 200 contratos, né? Como é que eu vou fazer a gestão? Gestão, entenda que ele não é o gestor efetivamente da conta, né? É a gestão do documento ali. Como é que eu vou fazer? Eu falei, dá para fazer, né? Mapeia todos os seus contratos, vê a data de vigência. Você não vai conseguir ficar renovando todos os contratos. Verifica aquilo que é crítico, que não é crítico, aquilo que você pode renovar, não merece, aquilo que você pode cortar. Você tem que ter um planejamento. Você tem que ter, porque se você sair correndo, atacando tudo, ou querendo desenvolver tudo ao mesmo tempo, você não faz nada. Então você tem que elencar, falar: olha, eu tenho a oportunidade de fazer desenvolvimento aqui, 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 aqui. Não vou conseguir fazer tudo, esquece. Isso é bobagem. Aí você elege um ponto. Teve uma empresa, só para um exemplo, a pessoa falou assim: ah, mas isso da questão de SLA que nós não temos, é muito complexo. Eu falei: começa pelo mais fácil. Pega, por exemplo, vigilância. É o mais simples. Você tem um SLA? Ah, não tenho. Eu falei: então começa com um contrato, o mais simples, como se fosse um piloto. O que você quer de uma empresa de vigilância? Que o turnover seja baixo, né? Porque o turnover muito alto é ruim, aí você vai entrar em consenso com essa empresa, você vai verificar como é que está a questão da prática, né, do requisito de segurança de trabalho, apresentação, né, quando falo apresentação no sentido de uniformes, né, em dia, etc. Então começa ali com um SLA de baixa complexidade, e a partir daí você vai testando, interagindo com os stakeholders, colocando uma cultura e mudando aos poucos, né? Não consegue. E aí, só para finalizar, o André falou certo, ele tem que envolver os gestores, né, de forma a mostrar o seguinte: claro que você vai ser esse trabalho aqui que é muito operacional, é tudo, mas você vai ter que ter pelo menos uma janela para estar construindo algo diferente, senão você não consegue fazer a mudança. Guerra, desses pontos que você colocou agora, me levantou dois principais aqui. Um sobre o planejamento, né, do comprador, mas esse eu quero puxar depois. Quero aproveitar que você falou de SLA. Maravilha, começar com SLA mais tranquilo, mas agora eu quero fazer uma provocação pensando nas grandes, pensando em quem está estruturado, que tem um contrato bem estruturado e uma prática de SLA. Já vi acontecer, porém é muito raro, né? No SLA você coloca
algumas penalidades para o fornecedor caso ele não cumpra, né, o acordo aí, o nível de serviço desejado. Você vê maturidade para nas empresas como um todo ou na geração de negócios, para, em oposição à penalidade, ter um bônus para o fornecedor que supera as expectativas, ou isso cai, não é mais do que obrigação? Não que esteja certo, mas que hoje em dia é assim que é visto. Olha, eu sei que é cultural, né, primeiro quando você coloca um SLA e aquele SLA não está sendo cumprido, depende do contexto, ele é importante que funciona como se fosse uma cláusula resolutiva ali de saída do contrato, porque ele não está entregando aquilo que prometeu, mas é claro, tem que verificar o que é esse SLA e o que foi combinado, né. Não pode ser um SLA imposto, tem que ser, de consenso. Sim. Agora, eu trabalhei numa empresa siderúrgica, né, e nós tínhamos ali contratos, de materiais de refratários, de fornecimento de refratários, e com uma grande empresa, e tinha um contrato de ônus e bônus. E tinha bônus, né. Como é que funcionava isso? Era pago por performance. Claro que a empresa tem a obrigação de entregar o material com a melhor qualidade possível, mas havia ali, e aí tem toda uma complexidade, tá, nesse contrato, mas ali havia um incentivo que a empresa, como posso falar, constantemente, aplicasse o conhecimento, a tecnologia dela, porque ela efetivamente é expert naquilo, né. A siderúrgica ela não faz, peças refratárias, quem faz e quem são os especialistas são os fornecedores. Mas, eles buscavam um melhor desempenho e, é claro, com esse melhor desempenho a gente utilizava menos material e essa empresa teoricamente vendia menos, mas ao mesmo tempo ele tinha um bônus, né, ele tinha um bônus nesse desenvolvimento. Eu sei que é Legal. complexo, é cultural, tem que tomar, eu acho que tem que fazer sentido, né, esse bônus. Claro, se você tem uma obra para entregar no dia 30, né, e ele vai te entregar dia 29, depende do contexto, não faz sentido para você dar um bônus para ele, porque aquilo ali foi um estabelecimento, de uma situação. Mas tem situações que pode fazer sentido sim, tem que ter maturidade, tem que estar todo mundo muito envolvido, os critérios têm que estar muito bem definido e verificar o seguinte: esse bônus me traz um ganho? Também traz. No caso da siderúrgica trazia, né, porque Sim. aquele material ia ter uma performance melhor e a empresa ia ganhar, e ela ganhando, ela dividia ali uma parte disso com o outro lado. Mas realmente ainda não é uma prática comum. Legal, isso que você falou é bem interessante, né, porque eu já vi empresa que, ao medir pontualidade de fornecedor, focava apenas no atraso, né, quando na verdade um fornecedor que entrega antes do combinado pode acabar com o fluxo de caixa, acabar com o espaço em estoque, ou no caso de uma obra, você tem uma cadência de agendas para depois da entrega da obra que, às vezes, um fornecedor te antecipa, mas o próximo não vai conseguir fazer isso, Sim. né, então não adianta nada você receber uma obra uma semana antes se o pintor não vai estar lá para pintar depois, né, assim por Agora, diante. imagina, né, não é o caso que nós estamos falando, né, imagina um supermercado, tá, pensei Aham, agora, tá, não é a experiência que eu tive, mas ele tem, o compromisso de entregar aquela obra, no mês de, sei lá, dia 1º de novembro, quase no Natal, e, sei lá, o pessoal falou: "Olha, se você entregar aqui no dia 1/10, a gente vai antecipar nossas vendas, etcétera, e talvez você tenha um bônus aí". É um desafio, e ele vai ter que fazer aquela análise, né, será que vale a sim. pena colocar mais recursos, etcétera, mas enfim, eh, É, são assim, o grande desafio situações. é mensurar, né. Mensurar, isso Eh aí. exatamente. E entrando ainda no que você falou antes, né, como eu comentei, na parte de planejamento, né, eh, eu tenho visto um pouco isso, eu queria ver a tua percepção. Os compradores, por conta desse alto volume, equipes enxutas, etcétera, eles estão, talvez focando não no melhor deixa eu, reformular. Eles estão planejando bem ou eles estão perdendo tempo, às vezes, com aquilo que tem baixíssimo valor agregado e estão deixando passar, às vezes, grandes negociações, porque estão ali resolvendo,
comprinhas pequenas lá da cauda longa, numa curva ABC lá do C para frente? O que que tu acha? Eu sempre comento isso, eu vou fazer uma provocação, uma observação, né. Muito se fala do comprador estratégico, ser estratégico, e estratégico parece que virou, né, sei lá, produto que você encontra em Carne de qualquer vaca. lugar, né. Isso. E é verdade, e a gente acaba até usando essa palavra, né, muitas vezes indevida, né. E o que eu percebo no meu ponto de vista é que sim, as pessoas acabam se perdendo um pouco, mas aí entra o que o André também falou um pouco aí, a parte do gestor, a parte da gerência, a parte da alta direção, que ela tem que se envolver para se tornar um departamento de compras estratégico. Tem que ter sim, eh, tecnologia, postura, treinamento, não estou falando que você tem que recorrer a empresas, pode ser dentro da organização, mas tem que envolver treinamento, postura, reorganizar, enxergar efetivamente compras como estratégico. Compras não vai ser estratégico se não mudar toda a organização, né? O fluxo de aprovação de requisição, a metodologia de compras, que nem você falou de contratos, tem contratos que vão ser contratos, né, através de portais de compras tem que se envolver toda a cadeia de suprimentos, porque nós estamos falando de tudo que corre dentro da empresa. E o que que acontece? Há muito discurso hoje, do meu ponto de vista, e claro, tem empresas que estão fazendo um ótimo trabalho, mas tem empresas que falam, né: "Olha, nós, atuamos de forma estratégica e tudo", mas e as mudanças? E eu falo isso porque eu visito, às vezes, empresas, faço trabalho e as empresas têm sim software, muitas vezes, bons, mas se depara com situações complicadas, situações, por exemplo, que, o diretor tem que aprovar ou o gerente tem que aprovar praticamente tudo, tá certo? Requisições que nascem com um monte de escala de aprovação, quer dizer, cheio de travas no processo, ou procedimentos defasados com a realidade que amarram todo esse processo. E as pessoas se acostumam com essa burocracia, porque a burocracia existe e ela tem que existir. Agora, o excesso da burocracia, ele mata as organizações. Ô Guerra, a gente está já quase no finzinho do tempo e eu guardei uma pergunta surpresa provocativa para você agora para o final. Essa nem eu tô sabendo, Não, é que não tá no script. me ocorreu durante o papo aqui, cara. Que é o seguinte, cara. ah, o Strategic Sourcing e a matriz de Kraudic, ambos nasceram na década de 80, né? Tô falando com gente que tem mais de 25 anos de estrada aqui, né? Todos nós, né? Ou seja, já tem 40 anos essas metodologias, né? Na tua opinião, o que que surgiu de realmente inovador e disruptivo na prática de compras desde Kraudic e o Strategic Sourcing? Boa Você pergunta, sabe não? que Boa, boa. você sabe que quando fala de matriz, bom, primeiro só fazer uma ponderação, né, eh, tem até um amigo meu, trabalhamos juntos já, você conhece o José Renato É o Renato. Borsato, Um abraço pro e Renato. ele fala muito, a gente conversa muito e fala: "Bom, primeiro a gente chama de comprador, mas não existe mais. Essa função praticamente tem uma amplitude tão ampla que nós chamamos de comprador, mas ele faz ele é exposto aí a diversos desafios aí fora isso. Quando você fala da matriz, as pessoas muitas vezes ficam discutindo: "Olha, a matriz está morta, está viva, não existe". Gente, a matriz é uma ideia. Eu não preciso necessariamente ficar construindo a matriz, sofrendo com a matriz, mas a gente tem que enxergar, né, e aí hoje tem tantas ferramentas tecnológicas, porque ali ele colocou uma ideia, e tem gente que fica, brigando, né, como que eu vou construir a matriz? Claro que era importante, mas pensar o seguinte, né, hoje várias coisas mudaram depois disso, e inclusive nos países. No Brasil, por exemplo, na década de 80, praticamente não tinha terceirização, não tinha terceirização. Terceirização começa lá em 1974, mais com o trabalho temporário, vai evoluindo, que até então, com a reforma trabalhista em 2017, você pode terceirizar até a atividade fim. E veja,
tudo isso passa por compras. Compras não compra materiais mais. Compras atua na contratação da própria empresa. Porque se você pensar em empresa hoje, ela é um conjunto de empresas que fazem rodar. E esse conjunto de empresas, quem contrata são pessoas de compras. Hoje, energia elétrica, né, é negociável. Então, tudo praticamente é negociável. Então, a gente volta para a matriz, que é uma ideia. Forças de Potter, né, que ainda é tão atual. Quando você fala da matriz, ele só está dizendo o seguinte, né? Olha, não perca tempo com aquilo que não te traz ganho. Isso aqui tem que ser automatizado. Na época não tinha tantas ferramentas de automatização, mas agora você tem, cara, até robô de compras. Então você não perca tempo naquilo que não te. Você não pode gastar muito tempo naquilo que o seu tempo é maior que aquele ganho que você vai ter na negociação, né? Vou gastar meio período para comprar uma caneta. Puxa vida, que caneta caríssima. Agora, você tem que ter tempo, e ele não fala de forma explícita, para desenvolver fornecedores. Nós falamos isso. Só que isso não vai ser sistema, vai ser postura. Eu tenho que desenvolver fornecedores, eu tenho que desenvolver negócios. O que é isso? É compras junto com a engenharia, junto com o departamento de desenvolvimento. Eu tenho que, nos monopólios, ser mais estratégico o relacionamento, né? Relacionamento não é troca de elogios, né? É você estar atuando em conjunto, fazendo desenvolvimento em conjunto de produtos, de estratégias de fluxo, etc. E aquilo tem situações que você tem a oportunidade de ganhos, porque você tem uma gama de fornecedores, né? Eu digo que as consultorias adoram atuar nessa categoria, né? Para ganhar dinheiro, uma gama de fornecedores ali, de valor alto, complexidade baixa, etc. Então, aquela ideia vai permanecer. Ela não está morta. Agora, o que você tem aliado aqui é a oportunidade, através da tecnologia, e aí você coloca inteligência artificial, você coloca softwares, você coloca chips ali para fazer inventário, você tem tantas ferramentas, para quê? Para que esse fluxo, né, seja possível. E mais uma coisa, né? A matriz, quando fala de, só para fazer um parênteses, fala muito de strategic sourcing, pensando só na matriz. A matriz, strategic sourcing não é só isso. É tornar o processo mais simples possível que gere ganhos. E muitas empresas estão pensando na matriz ainda, por exemplo, e eu não estou falando de grandes empresas ou menores, mas está pensando na matriz, mas esquece, por exemplo, que ela tem um fluxo de criação de requisição extremamente burocrático e atrasado. Então ela não está facilitando o beabá. É isso, né? Então é um desafio constante. Maravilha. Essa era uma pergunta que devia ter sido feita há 20 minutos, né? Porque agora a gente está sem tempo, É verdade. caminhando para o final, mas adorei a resposta. Caminhamos para o encerramento, então. Agora, Guerra, uma mensagem final aí para quem está ouvindo a gente, para os compradores, para contribuir aí com a evolução desses profissionais, né? Se quiser falar para os vendedores também, Pros a gente conecta vendedores. com eles também. Qual é a sua mensagem final para essa turma toda? Bom, primeiro que difícil, assim, muita responsabilidade, né? Porque a gente dá uma mensagem no sentido, com base na experiência, mas sempre atento ao que acontece, porque até comentei hoje aqui, a gente sempre está aprendendo, trocando informações, então isso que é importante. Mas a mensagem é simples, né? Nós vivemos num mundo de constante transformação, eu já peguei várias transformações também no decorrer da minha carreira. A gente tem grande potencial, todos nós temos grande potencial, sim. Não podemos ficar nos comparando no sentido, olha, aquela empresa ou aquela organização tem um desenvolvimento muito grande, falta muito caminho para isso. O importante é a gente fazer diferente ou melhorar no dia a dia. Nós temos muitas ferramentas e acho que o principal recado era o seguinte, né? Interaja, comunique, converse, né? Vá lá com seus stakeholders, converse com os usuários, converse com vendas, esteja atento, né? Compras, essas caixinhas, elas estão não existem mais, né? Uma caixinha única do comprador que fica ali isolado, não. Ele tem que ter uma visão muito mais holística cada vez mais. E isso funciona para compras, para vendas e para todos os departamentos. É isso aí.
Que maravilha. Queria mais uma vez agradecer aqui aos nossos parceiros, patrocinadores. André tem uma surpresinha aí para o Guerra? Tem sim, o Guerra. O nosso patrocinador Nutrito, que está aqui de suplementos, ele ofereceu para você um voucher de compra de R$ 300 no site dele, de qualquer produto. Então depois a Olha gente que vai legal, tá passar. vendo? Pois é, aqui participe e leva, né? Né, Não é opa. assim, né? A gente vai depois te passar o voucher para você. E para quem está assistindo, entra no site lá da Nutritos, está aqui na tela. Entra com o voucher Negocia com 2 Is 10 e vocês têm 10% de desconto na compra de qualquer produto. Lembrando que Nutrito é natureza que nutre. Queria agradecer também a For You Consult, que é a nossa corretora de seguros, transformando riscos difíceis em estratégias inteligentes. Mais que seguros, é proteger seu patrimônio e sua reputação. Agradecer também a VRV Gestão, colaborando a empresas na evolução estratégica das suas áreas de compras, e a Outplan, que com sua grande ferramenta de Procurement Outbuy Center promove a gestão de compras inteligente. Mais uma vez, muito obrigado, Guerra, por ter aceito o convite. Adorei o bate-papo. Poderia durar ainda muito tempo. Espero que a gente possa se encontrar em breve aí em eventos, em outros bate-papos. Obrigado, André, também Obrigado, pela Vidal. parceria. E vamos que vamos. Isso aí. Até a próxima, gente. Muito obrigado. Tchau, tchau. Um abraço. Até mais, tchau, tchau.